Estamos na live número 37. Já foram 37 aulas nessa nossa maratona aí de 40 aulas seguidas e eu tô muito feliz. Hoje eu tô com o coraçãozinho apertadinho, confesso eu, porque já tá acabando. E aí hoje eu tava falando com meu marido e aí eu falei, nossa, as lives acabam sexta-feira. Aí ele falou, nossa, já? Aí eu disse pra ele assim, o tempo passa de qualquer jeito, nós fazendo algo ou não fazendo, não é mesmo? Então, pensa, aquele desafio que você tem vontade de começar e não começa, deixa pra depois, então, né? O tempo vai passar de qualquer jeito, meu amor. Então vamos lá. Hoje é um tema que nós iniciamos ontem, nós começamos a falar sobre essa questão de mulheres masculinas, o quanto que muitas vezes na liderança nós assumimos uma postura mais masculinizada, mais incisiva, mais dura, tentando imitar muitas vezes o modo de homens que nós nos inspiramos, o modo de homens liderarem. Aquele que comanda, aquele que direciona, mas quando nós deixamos de olhar para o nosso lado mais feminino, o nosso lado mais sensível, o nosso lado mais empático, nós infelizmente perdemos uma parte importante da nossa liderança, que é com certeza aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos dá realmente o poder de fato. Pensa comigo, gente, a gente está vivendo num momento em que o tempo todo estão nos cobrando força, que a gente seja forte. Então pensa comigo, uma mulher, para que ela seja forte, como é que ela se comporta? Talvez nós estamos aplaudindo modelos mais masculinizados de liderar, de empreender, de trabalhar, de maternar. Porque nós reconhecemos que a força é aquilo que se assemelha à força física, aquele impacto. Eu sou a dona da porra toda, eu sou foda pra caramba, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Isso tem a sua parcela de importância nas nossas construções, eu reconheço. Porém, quando a gente passa a admirar somente essa força do masculino nas nossas interações, nas nossas relações e principalmente no nosso trabalho, a gente deixa uma parte super importante que nós temos da nossa essência e nós vamos nos encaminhando para um polo que não é o nosso polo característico. Então presta muita atenção se você não está tendo esses sintomas. Perceba que você é uma mulher que trabalha demais, você é uma mulher que está aí buscando seus objetivos. Que incrível, e eu tô aqui pra te inspirar a fazer isso, pra te impulsionar a fazer isso cada vez mais. Porém, eu quero perguntar pra você se você tem se sentido exausta. Mas sabe aquela exaustão de que o sono não nos recupera? Sabe aquela sensação de um cansaço, de que passa ano, sai ano, você entra de férias, sai de férias, entra de férias e você continua carregando a mesma sensação, uma sensação de peso, uma sensação de solidão, uma sensação de que quando você olha para o lado parece que você está sempre sozinha, parece que você sempre tem que dar conta das coisas sozinha. Você sente no seu corpo, além do cansaço, você tenta perder peso e parece que você nunca consegue. Mesmo que você faça todas as dietas, que você esteja se alimentando melhor, que você faça exercícios físicos, você nunca consegue emagrecer da maneira como você gostaria. Por quê? O nosso corpo, ele somatiza muitas das nossas emoções. Se a gente é pesada na nossa vida, sabe aquela vida pesada, sabe aquela mulher pesada, é natural que o nosso corpo também tome formas e se torne também pesado. E por que a gente está pesada? Porque a gente está querendo fazer tudo, a gente está querendo resolver tudo. E nós associamos a nossa vulnerabilidade, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de intuir, a nossa capacidade de olhar para o outro com amorosidade e empatia como fragilidade. E aí quando a gente exclui da nossa equação a nossa força feminina, que nos é característica,
nós também estamos excluindo de nós uma parte importante de nós mesmas. E é por isso que a gente nunca se sente suficiente para nada. Porque como que a gente iria, vamos imaginar que a gente vai para uma luta, que a gente vai para uma guerra. Então a gente vai para uma guerra equiparado, com escudo, com armas, com equipamentos de proteção, né? Com armas para poder atacar e armas para poder nos proteger. Faz sentido? Nós iríamos para uma guerra equiparadas, com todos os equipamentos que são necessários para essa batalha. Só que, se a gente vai para a vida faltando um pedaço nosso, quando a gente negligencia essa parte feminina que nós temos, é engraçado falar, né, que nós temos uma parte feminina, porque nós somos mulheres. Mas entenda que, como eu expliquei ontem, são duas polaridades, a polaridade masculina e a polaridade feminina. O homem também tem a polaridade feminina. O homem tem a polaridade feminina e a polaridade masculina, mas na maioria do tempo ele vai estar calibrado na sua polaridade masculina. O problema é que nós também deveríamos estar mais calibrados muitas vezes na nossa polaridade feminina. Mas, como nós aprendemos um modelo masculino de liderar, um modelo masculino de empreender, nós acreditamos que para que a gente possa ter sucesso no mundo dos negócios, para que a gente possa ter sucesso na nossa carreira, nós precisamos desequilibrar isso e ir para o lado masculino. Então, quando a gente não consegue equilibrar essa balança e está desequilibrada para esse lado masculino, a nossa essência, ela começa a gritar. Essa nossa vontade, muitas vezes, de... A mulher, deixa eu te falar, o lado feminino, quais são as características? O lado feminino sente, o lado feminino intui, tem intuição. O nosso lado feminino acolhe. Então vamos levar agora lá para o período inicial, para os nossos ancestrais. Imagina, dentro de uma aldeia, os homens, eles saíam para caçar. Eles iam combater os perigos, eles iam matar os animais que poderiam ser selvagens, eles iam buscar alimento, eles iam para fora. Enquanto as mulheres ficavam dentro das aldeias para poder cuidar. As mulheres ficavam nas aldeias para cuidar das crianças e cuidar dos mais idosos. Então a mulher, ela é o quente da casa, ela é o calor da casa. O homem representa, né, a nossa polaridade masculina. Então eu trouxe agora a ilusão, a representação dos homens nas cavernas. Então o homem, ele ia para fora, para caçar. A mulher, ela ficava para cuidar, para aquecer. Então é exatamente isso que representa as nossas forças masculinas e femininas. A nossa força masculina é aquela que a gente emprega para ir caçar, para ir conquistar, para ir empreender, para ir liderar, para ir conquistar mais coisas, para realizar muitas vezes os nossos sonhos materiais. A nossa força feminina é a força que agrega, é aquela nossa energia que transforma qualquer espaço em um lar, é a nossa capacidade de olhar e ver beleza nas coisas. É quando nós trazemos para o nosso escritório, para a nossa casa, alguns objetos de decoração. O homem não tem essa facilidade. Justifica para o teu marido que você gastou mil e tralalá, sei lá quantos dinheiros que você gastou. Justifica para ele que você gastou o dinheiro enfeitando a casa, comprando objetos de decoração, trocando toda a roupa de cama, cuidando da tua casa, comprando almofada. Para ele é muito mais difícil de entender que você gastou muito dinheiro com todos esses objetos. Mas para nós que buscamos por essa beleza, isso totalmente é justificado. E por que eu tô falando sobre isso? Sobre até decoração de casa. Quando eu tô na minha polaridade muito masculina, e eu fiquei nos últimos 4 anos muito nesse polo, eu parei de enxergar a beleza na minha casa. Eu deixei de buscar, comprar, arrumar, organizar,
deixar mais ornamentar a minha casa, porque eu estava muito mais preocupada em conquistar novos territórios, em abrir uma empresa, em ter um CNPJ, em cuidar das minhas responsabilidades, de ter mais clientes, de ganhar mais dinheiro, de fazer mais dinheiro, e etc, e etc, e etc. E aí, percebe, eu compro... Peraí, deixa eu arrumar aqui minha presilha. Ai, meu Deus, pera aí, meu povo. Aí. Então, como eu tava mais nessa outra polaridade do masculino, eu deixei de olhar e buscar por essa beleza. Mesmo que eu seja uma mulher muito vaidosa, se você perceber, eu sempre uso as mesmas coisas. Eu não tenho muitas coisas porque eu sempre vou por estar muito nessa polaridade masculina, que é a polaridade mais prática da vida. Que é quando você faz a mesma coisa todos os dias para fazer mais rápido, para perder menos tempo, e pá, e vai, e faz, e acontece, e é produtiva, e não pode perder tempo para olhar uma maquiagem, e não pode perder tempo para comprar uma bijuteria, uma semi-joia ou uma joia que seja. Percebe do que eu tô falando? E talvez você esteja nesse momento polarizada muito mais nesse masculino, que você não está enxergando a beleza da tua casa e principalmente não está observando a beleza da vida, que é o mais importante. Sabe aquele desejo, aquela coisa gostosa, aquela vontade de acordar de manhã, sabe? Enxergar a beleza da vida e ter tesão na vida, ter tesão nos relacionamentos, ter tesão nos negócios, sabe? É ter vontade de fazer. Porque quando a gente tá naquele modelo prático, objetivo, de faz sempre as mesmas coisas, a gente passa a vida sem olhar nos olhos das pessoas. A gente passa a vida sem olhar para as nossas próprias realizações. Porque a gente está tão preocupada em sair para caçar na mata, digamos assim, em sair para caçar, que a gente não está tendo tempo de cuidar daquilo que a gente já conquistou. E o feminino dentro de nós é essa força, é esse fogo, é esse lar que a gente olha, é a beleza da nossa vida. E o ideal é que a gente consiga integrar as duas coisas, que a gente saia assim, para poder conquistar, para que a gente possa colocar essa energia masculina para fechar negócio, para negociar, para conquistar, para fazer projeto, para executar projeto, mas que a gente consiga trazer esse fogo do feminino também para nossa vida, porque senão não justifica. Não justifica a gente sair e conquistar todas essas coisas e a gente não conseguir contemplar a beleza daquilo que a gente já conquistou. Ou agradecer tudo aquilo que a gente já tem. Já parou para pensar que tudo aquilo que você tem, talvez há alguns anos atrás você ajoelhou pedindo a Deus para que Ele te desse tudo aquilo que você tem? Talvez você orou para ter filhos, talvez você orou para ter um relacionamento, talvez você orou para ter um carro, talvez você orou para ter uma casa. E hoje, na praticidade da vida, na correria da vida, você faz muito tempo que você não para olhar para aquilo que você já tem e agradecer. Tá fazendo sentido para vocês, amores? Coloquem aqui, vocês estão aqui presentes, coloca aqui o que vocês estão sentindo, está fazendo sentido para vocês, para que eu possa muitas vezes também direcionar meu discurso para aquilo que vocês estão falando, para tirar as dúvidas de vocês. Tá fazendo sentido? Escrevam se faz sentido, o que você tem sentido dentro de você nos últimos meses, nos últimos dias. Então, assim, ó, é lindo fazer sucesso. Só que o sucesso também é essa integração. A gente precisa parar de reconhecer o sucesso como o sucesso dos olhos dos homens, como o sucesso masculino da conquista, como o sucesso que faz, acontece, que é prático, que vai, que realiza, que vai conquistando. Porque o homem, ele não tem a facilidade que nós temos de cultivar relacionamentos. Então, por isso que é tão importante que a gente tenha essa integração. A nossa capacidade de criar relacionamentos, ela é muito do nosso feminino. Porque como que a gente vai criar um relacionamento com alguém sem olhar no olhinho desse ser humano e se importar com ele de uma forma genuína? Se a gente tá nessa praticidade, nessa correria, nessa... Ai meu Deus, nessa pressa, nessa ansiedade, eu preciso ir, eu preciso conquistar, eu preciso fazer, eu preciso fechar mais negócio, eu preciso vender mais. Como que a gente vai
olhar para o cliente que já compra de nós, olhar para ele no fundo dos olhos dele e entender quais são as dificuldades e os anseios que ele está tendo nesse momento. E atender com excelência. Lembra que eu falei? Lembra lá na pré-história? Os homens iam caçar, conquistar mais espaço e as mulheres ficavam nas aldeias para poder aquecer essas aldeias, cuidar dessas aldeias. A agricultura, deixa eu te contar, a agricultura, o plantar, o esperar e o colher é feminino, é a agricultura. A agricultura começou, pode dar um Google aí, a agricultura começou com as mulheres nas aldeias, cultivando, tendo a paciência de plantar, regar, esperar e colher. Então percebe que as duas forças são complementares. E é super importante também que a gente também se esteja na nossa polaridade para que o nosso marido, para que o nosso cônjuge, essa palavra é muito feia, cônjuge, para que o nosso cônjuge também tenha espaço para estar na sua polaridade masculina. Vocês já viram um pitbull macho junto com outro pitbull macho? Já viram isso? Um pitbullzão macho junto com outro pitbull macho no mesmo espaço, no mesmo ambiente? Já viram isso? Provavelmente não. Por quê? Por que dois peixes beta não podem ocupar o mesmo aquário? Escuta isso, mulherada. Escuta isso. Por que no aquário não pode ter dois peixes beta? E eu quero que vocês me respondam. Por quê? Quem já teve peixinho... Gente, eu estou fazendo clareamento no dente. Eu tô com muita sensibilidade. Então, quando eu abro muita boca, vem um ar e dá um negócio ruim aqui. Peraí, tá tudo bem. Por que um peixe beta não pode ficar no mesmo aquário de outro peixe beta? Por que os aquários de peixe é somente um peixito? Porque se dois peixes beta estiverem no mesmo aquário, eles se matam. É assim como um pitbull. Um pitbull macho, ele não pode ficar no mesmo espaço de outro pitbull macho, porque senão eles vão lutar por território. Porque o pitbull, ele tem muita essa agressividade, né? Esse ímpeto. Então ele não suporta ficar no mesmo lugar de outro. Então eles vão brigar por território. É a mesma coisa num lar onde a mulher... É a mesma coisa num lar onde a mulher está na sua polaridade masculina. O tempo todo. Por quê? Dentro de um ambiente, se a mulher está na polaridade muito masculina, ela não dá espaço para o seu marido também ser masculino. E talvez você esteja se falando, você tem uma queixa dentro do teu coração. Meu Deus, meu marido, ele é tão sossegado, ele é tão tranquilo, ele é tão passivo e eu tenho que conquistar tudo na vida sozinha. Se eu for depender dele, eu tô, ferrada. Já parou pra pensar que talvez você seja um pitbull macho dessa história? Que você tá tão preocupada em conquistar mais coisas, em realizar mais coisas, tá tão nessa polaridade da conquista que você não consegue colocar a sua energia feminina do acolhimento, do lar, do pertencimento em jogo, e aí na tua casa são dois pitbulls machos brigando. E aí um pitbull sempre vai abaixar a guarda para que o outro possa comandar, para que o outro possa liderar. Então faz sentido que talvez o seu marido, o seu cônjuge, ele não tenha se sentido à vontade para ser o homem dessa relação? E esse papo, ele é muito polêmico, porque as pessoas confundem muito isso com o feminismo, feminismo, machismo. Não tem nada a ver com isso, tá? Não tô falando de importância. Ambos são sempre importantes. Mas se nós não ocuparmos o nosso espaço de importância, de complementação, entende? Eu ocupo o meu espaço de importância na minha casa e permito que o meu esposo também ocupe o seu espaço de importância dentro de casa. Quando ele ocupa esse espaço de importância e eu também tenho o meu espaço de importância, assim nós nos tornamos complementares.
E a gente começou falando de liderança de trabalho e a gente foi para casa, para que você possa entender como equilibrar o masculino e o feminino. E eu vou te dar alguns direcionamentos práticos quanto a isso, tá? Para que vocês possam entender. Gente, aqui no trabalho, né, hoje estou fazendo uma live mais calma, mais comedida por conta do dente também. Mas, gente, imagina hoje fazendo clareamento, eu não posso tomar café. Então, além dessa dor que eu tô sentindo, não vou poder tomar café. Então, hoje é um dia triste pra nossa sociedade brasileira, né? Pra mim, tô chateada. Mas, enfim, do que eu tava falando? Ah, tá, como equilibrar o feminino e o masculino. Então, dentro do escritório, dentro do seu trabalho, muitas vezes você vai ter que agir como uma leoa, como ir pra cima, conquistar, negociar, vender, emplacar, sabe? Ser a dona da porra toda mesmo. Porque talvez o teu momento hoje peça que você se levante e talvez você não tenha apoio suficiente ainda para pedir ajuda, para delegar, tá? Para delegar, talvez você não tenha pessoas para poder delegar, mas pedir ajuda você sempre pode pedir. Sempre pode pedir ajuda para Deus. Se você hoje não tem ninguém para contar, ninguém para poder pedir ajuda, peça ajuda sempre para Deus, tá? Que essa é a melhor ajuda que você poderia receber. Porque você pedindo ajuda para Deus, Ele vai encaminhar pessoas que possam te ajudar de forma física, de forma prática. Mas enfim. Então aí no teu ambiente de trabalho, no teu negócio, no trabalho que você tem, se você exerce um cargo de liderança, muitas vezes você vai ter que ter esse ímpeto da conquista. A sua força masculina, ela vai estar empregada em máxima potência para que você possa conquistar outras coisas, conquistar, realizar, ter muitas realizações na sua vida. E eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Essa força que a gente tem quando a gente quer alguma coisa, quando a gente deseja alguma coisa. Mas percebe que quando a gente vai estar na realização, na conquista, no ímpeto, a gente vai estar com essa energia mais masculina, essa energia mais agressiva, essa energia que não está olhando para os lados, só está olhando para frente, essa energia do foco. Essa energia do foco, ela é uma energia mais masculina. Eu não tô falando de masculinizada, mas tô falando de masculina, pra gente poder trazer sempre aquela metáfora dos homens das cavernas. Lembra? O homem vai fora da aldeia para conquistar. Essa força da luta, do eu faço o que precisa ser feito. Porém, muitas vezes, na nossa casa, nós vamos precisar empregar uma energia mais feminina, uma energia do acolhimento. Imagina se numa casa, você, seu marido ou todas as pessoas que moram nela, todas as pessoas estiverem sempre, o tempo todo, 100% do tempo, 24 horas, preocupadas em conquistar, em sair dessa casa e buscar outras coisas, quem será as pessoas, quem será a pessoa que está dentro dessa casa para transformá-la num lar? Uma casa é somente a estrutura da construção, a alvenaria, os acabamentos, isso é casa. Agora, lar é o fogo que faz com que a gente queira voltar para essa casa. Então, o lar é essa energia feminina que a gente precisa colocar. Dentro dos nossos negócios, é também transformar uma empresa em um ambiente harmônico. É aí que entra a nossa energia feminina. Não adianta você conquistar 350 milhões de clientes. Não adianta você ter uma equipe de 300 mil pessoas. Não adianta você ter todas essas pessoas se elas não se sentirem pertencentes desse ambiente harmônico. E isso somente nós, quando estamos na energia feminina, quando nós somos mulheres que ouvem, que sentem, que são empáticas, que cuidam, é que a gente vai conseguir manter toda essa estrutura que a gente construiu para que ela permaneça no tempo. Quantas e quantas empresas se tornaram grandes e perderam a sua identidade? Quantas e quantas empresas são grandes, né, tem um nome maravilhoso e tal, toda uma relevância, mas quando as pessoas vão trabalhar dentro dessa empresa não conseguem ficar. Porque é um ambiente somente competitivo, um ambiente onde as pessoas estão preocupadas somente com elas, onde essas pessoas não se sentem parte, onde o ambiente não é harmonioso, onde esse lugar não tem pertencimento, não tem ninguém que
cuida dessas pessoas. Porque falta essa energia feminina. E essa energia feminina, como eu disse, também está nos homens, está nas mulheres, claro, mas está nos homens também. Se o homem, se ele é o dono da empresa, ele só quer conquistar, ter mais clientes, mais território, mais empresas, mais, e ele não estiver preocupado em olhar para dentro e cuidar dessas pessoas, essa empresa está fadada ao fracasso. Porque ninguém fica na empresa, ninguém mantém essa empresa do lado de dentro. Então não adianta do lado de fora bela viola, por dentro pão bolorento. É exatamente isso. Não adianta você ter a casa dos seus sonhos, que você conquistou com o fruto do suor do teu trabalho, ser a casa mais linda da rua, se dentro ela não é um lar. E somente a nossa energia feminina pode transformar uma estrutura em um lugar harmonioso, acolhedor, onde as pessoas se sintam pertencentes. É olhar no olho das pessoas, é ser sensível a qualquer mudança de comportamento dessa pessoa, é chamar para conversar. Bem que lá no início da minha carreira, e eu sou uma pessoa que está sendo desconstruída muito nisso, sabe? Quando eu era engenheira, lembra? Eu me formei como engenheira, saí da faculdade achando que eu sabia muita coisa. Então, sobre processos, eu podia até dominar. Mas quando eu cheguei para trabalhar na indústria e eu fui para cargos de liderança, eu percebi que eu não sabia nada sobre gente. Eu não sabia nada sobre gente. Então, é como se eu dissesse para vocês que as exatas é o lado masculino. Agora, as humanas é o lado feminino. Que foi quando eu fui aprender sobre gente. Fui estudar sobre comportamento, fui fazer pós-graduação em gestão de pessoas, e fazer MBA em liderança, tudo para entender mais sobre pessoas, porque eu saí da faculdade sem saber nada de nada disso. E quando eu saí da faculdade, eu achava que as pessoas trabalhavam que nem máquina, que tava lá uma produtividade X que tinha que entregar, eu ficava brava porque as pessoas não faziam aquilo que tinha que ser feito. Só que, na verdade, lidar com pessoas é algo muito mais complexo. Não é somente você colocar uma meta grudada na parede e falar, façam, meu povo. Não é assim que funciona. Você sabe muito bem disso. Então percebe que essa é a integração. É saber sobre a técnica, mas é saber sobre comportamento, sobre gente. E como que a gente sabe sobre gente? Não adianta você estudar, ler 1000 livros sobre comportamento humano, sobre liderança, sobre gestão de pessoas. Não adianta. Se no dia a dia você não colocar os seus ouvidos à disposição das pessoas, a sua intuição, a sua sensibilidade a favor das pessoas, de nada adianta. E é aí que entra o nosso equilíbrio entre essa nossa parte feminina e a nossa parte masculina. Quando a gente está somente na força masculina, a gente vai se sentir mais exausta. Porque sabe quando é como se um time tivesse jogando no campo do inimigo, no campo do adversário. Para que um time venha jogar no campo do adversário é mais difícil, é mais custoso, demanda mais energia. Porque tem que vir, fazer o translado e ali dentro toda aquela pressão. É a mesma coisa. Se nós estamos 100% na nossa força masculina, é natural que a gente esteja exausta. Como eu sempre vou falar para vocês, o equilíbrio nesse caso é a chave mestra. Porque se você também tá muito do lado feminino da coisa, tá só preocupada com as decorações da sua casa, com as coisinhas, com os detalhes, então, meu bem, você também está procrastinando o teu sonho, não está buscando realizar os seus objetivos, não está conseguindo ter foco, não está conseguindo ter disciplina, porque te falta essa polaridade masculina. Então, o equilíbrio é o importante. Que você tenha o teu espaço de você ser a dona da porra toda, de você ser mais agressiva, e não no sentido de violenta, mas agressiva da meta, de ir buscar, de ir fazer acontecer. Mas que você equilibre isso na sua casa, se permitindo cuidar, se permitindo receber. Não adianta você ir pro teu trabalho como uma máquina de vencer, chega dentro de casa, continua o mesmo trator, fazendo.
Que você tenha ambientes de descanso, ambientes de pedir ajuda, ambientes de humildade, para que você entenda que você não precisa fazer tudo sozinha, que você não é insubstituível, que você pode sim contratar pessoas para te ajudar, que você pode sim pedir ajuda e que você pode sim, naquele dia, falar: olha, hoje não dá, hoje eu não vou conseguir entregar isso aqui, hoje eu preciso descansar. Faz sentido para vocês? Tá conversando aí com algumas coisas que vocês estão vivendo? É mulherada masculina, mulherada que faz, acontece, que não precisa de ninguém, mas que tá exausta, cansada, e que se não se cuidar, vai precisar de alguém sim pra te enterrar. Vai precisar do coveiro, amor. Porque se você acha que você é insubstituível e você tá só trabalhando, não para pra se cuidar. Não tô falando de cuidar do cabelinho, não, só. Não é fazer a unha e fazer massagem, não. É cuidar de você e ir pro médico. Já fez seus exames esse ano? Ou você tá achando que a senhora é imortal? Já fez seus exames ginecológicos esse ano? Fez check-up de rotina? Ah, não fiz, não tenho tempo. É claro, não tem. Tá cuidando de todo mundo. Tá aí toda rígida, toda dura, toda cheia de dor nas costas, porque tá sempre assim, ó, rígida. Não consegue se entregar à fluidez da vida. E a fluidez da vida é o nosso lado feminino, que recebe, que acolhe, que entende, que agradece. E para finalizar, eu vou reiterar a nossa importância de explorar esse nosso lado feminino. O nosso lado feminino, como é o nosso lado da sensibilidade, é o lado que sente, é o lado da empatia, é o lado que se conecta com Deus. É o lado que se conecta com o divino. Porque para se conectar com o divino, a gente precisa se abrir à nossa sensibilidade, ao nosso sentir Deus. A gente não vê Deus, a gente sente Deus. Então por isso que é tão... Nossa, gente, tá apertado essa blusa, hein? Não tô gostando não, viu? Só que eu engordei os braços. Enfim, o nosso lado feminino é o nosso lado sensível, que sente Deus, que conversa com Deus, que ora, que consegue sentir Deus nas outras pessoas. É tudo sobre isso. Agora, se você tá aí, ó, é claro que você perdeu o tesão na vida. Você só tá aí no material, na matéria, fazendo, acontecendo. Aí consegue comprar os sonhos, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o celular dos sonhos. E nunca se sente completa. Porque não consegue fluir, não consegue integrar as duas partes. Realizar é uma coisa deliciosa, uma das coisas mais gostosas da vida. Mas conseguir integrar tudo isso, integrar isso com o divino, integrar aquilo que a gente sente de Deus, aquilo que Ele nos diz, o Divino Espírito Santo dentro de nós, integrar isso é se integrar à vontade de Deus. É entender, é ter uma conexão, é ter uma intimidade e saber e receber aquilo que Deus espera de mim, de você. Então, se Ele aponta um caminho, então tá bom, eu vou caminhar por esse caminho, eu vou trabalhar por esse caminho, eu vou dar meu máximo nesse caminho. Percebe? O feminino recebe e o masculino entrega. O feminino recebe, o masculino entrega, trabalha, executa, faz acontecer. Agora, se você tá só no faz acontecer, faça acontecer, tá trabalhando, andando em círculos, parece que tá numa rodinha de rato, porque talvez você esteja executando 1000 coisas, mas nenhuma dessas coisas era para você estar fazendo, de acordo com a vontade de Deus. Mas você não tem tempo, você não consegue parar, você não consegue sentir. Quando a gente não tá no nosso feminino, quando a gente só tá no masculino e não consegue equilibrar essas duas partes, a gente adoece. A gente vai ter doenças de mulheres, digamos assim, que homens não têm. Infecção de urina, problemas no útero, ovário policístico, 1001 coisas. A gente vai ter vários problemas que vão nos indicar que tá na hora de olhar para esse feminino. Porque lembra que o nosso corpo ele não tem uma paciência. Se você não olha para ele, ele vai gritar.
Se você não cuida dele, ele vai gritar. Ele vai fazer você olhar. Ele vai te chamar a atenção para que você... Então você não vai olhar? Então eu vou te deixar doente, minha querida, para que você possa finalmente olhar para mim. Então, hoje cabe também no Outubro Rosa. Você marcou seus exames, florzinha de Deus? Você tá aí cuidando de todo mundo? Marcou o exame da família inteira, né, linda? O seu não marca, né? Que arrogância é essa? De achar que você é insubstituível, de que você não precisa de ninguém. Que arrogância é essa de achar que você não precisa de ninguém, de que você não precisa ser cuidada? Você precisa ser cuidada. Você precisa dar tempo para esse cuidado. Tá na hora de você acordar para a vida. Nem só de conquista, de execução que se faz a nossa vida. Precisa integrar o que você sente, a sua intuição, aquilo que você veio para fazer. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fica com Deus.